Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Que bom que estamos aqui. Sabemos que estamos numa semana intensa de chuvas, com previsão de mais chuvas, mas Deus fez o sol, Deus fez a chuva, Deus fez todo o tempo para que a gente pudesse sobre ele, né, estar. E nós queremos louvar a Deus, porque nós não fomos atingidos e temos saúde para ajudar quem foi, né? Temos condições de abençoar quem foi. E ao nosso redor nós sabemos que tem muitas pessoas próximas a nós que estão sofrendo muito com essa chuva. Então, irmãos, que bom que nós chegamos aqui. Queremos agradecer a Deus por isso e nós vamos iniciar esse culto orando a Deus, né? Orando a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Irmão Oswaldino, não está. Irmão Arito, o senhor ora para nós, fazendo favor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por esse culto que estamos iniciando agora. Amém. Agradecer o teu nome, que é o único tipo de toda a honra e da glória. Tudo que seja feito, que seja feito para o teu louvor. É a oração que faço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um mês especial, né? Dezembro é um mês muito especial. E hoje estou aqui, eu e Sofia, mais uma vez para abrir este culto. E Sofia escolheu um versículo para nós abrirmos, né, Sou? Onde se encontra, Sofia? Mateus, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Bem conhecido. Fala a respeito do que a gente tem e que a gente anuncia nesse mês, em especial. Projetado aqui, vamos lá? Sou você. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Por que escolheu esse versículo, Sossô? Esse versículo fala sobre o nascimento de Jesus, que é onde começou a história dele, como ele foi uma criança igual a gente já foi, igual a gente já foi. Amém. É tão bom, né? Nós reconhecemos a humanidade de Jesus. Deus escolheu Jesus para nascer no ventre de uma mulher, para ser criança, para crescer no meio do seu povo. E ele veio para cumprir o que a Sofia acabou de ler, para nos libertar dos nossos pecados. Então essa é a maior de todas as promessas de Deus, né? E ele veio para nos salvar, irmãos. Essa é a raiz do cristianismo, que a salvação venha sobre os nossos. E nesse mês em especial, que nós celebramos o mês do Natal, nós queremos aproveitar para convidar os irmãos para virem, né, no dia 18, no culto da noite, nós estaremos celebrando o Natal com uma peça teatral guiada por Deus, né? Nós cremos que foi inspirada por Deus, é inspirada por Deus porque está na palavra. E Deus preparou tudo de uma forma muito perfeita. Eu creio que vocês vão gostar muito e eu quero pedir a vocês que convidem alguém, né, irmãos? Anunciar para o nosso arraial é fácil. Nós conhecemos a mensagem. Agora, eu desafio cada um dos irmãos a convidar um vizinho, convidar, né, um amigo, porque o teatro é um dos instrumentos que Deus usa para tocar o coração das pessoas. E todos os anos a gente tem, né, essa cultura de encenar o nascimento de Jesus. Então não perca, dia 18, no culto, né, à noite, todos estão convidados. O convite já está no grupo do WhatsApp, divulguem, compartilhe nos grupos, compartilhe com os amigos, amém? E nós queremos também convidar os irmãos, toda virada de ano, nós realizamos o culto de virada. E depois nós realizamos uma celebração, né? Uma ceia, um jantar. Então, os irmãos aqui lembram, né? Quem congrega já conosco, quem está chegando agora, já é uma prática da nossa igreja.
Esse ano nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos passar a virada do ano juntos, enquanto igreja, enquanto família. A igreja vai estar arrumada como está aqui hoje, né? Nós faremos o nosso culto da virada até as 12 horas, até a meia-noite. E depois nós vamos ficar para um jantar. Esse ano, para não dar trabalho para as mulheres, para os homens, né? Nós decidimos e vamos fazer esse convite à igreja. Nós vamos fazer um jantar, já deixar um jantar pronto para vocês. Então vai custar por pessoa, né? R$35 por pessoa, incluindo tudo, adulto, e 25 criança de 7 a 12 anos. Criança até 6 anos não paga. Tá bom, irmãos? Quem tiver o desejo de continuar passando conosco, quem quiser passar novamente, vocês estão convidados. Vocês vão chegar, já vai estar tudo arrumadinho, tudo organizado. E assim, é um dia muito corrido para todos nós, então eu creio que vai ser bênção. Então, quem tiver interesse, procurar a minha, Clarice. Nós precisamos que vocês nos procurem até o dia 18, porque nós precisamos organizar toda, né, o jantar, tá certo? Quem tem família numerosa, né, não deixe de vir por conta de dinheiro, nos procure, tá? A gente faz um pacote especial aí para as famílias grandes, a gente se organiza. O que a gente deseja é oferecer o melhor para vocês e para todos, tá bom, irmãos? E dado esses anúncios, né, esses informes, eu queria convidar o irmão Edmar para nós cantarmos o hino do cantor cristão. 152. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos ficar de pé, assim, definido, quem alegre, quem amado. Saúde, amada igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos para render a Ele a nossa adoração, o nosso culto de adoração ao Senhor.
Iniciando essa semana, faça chuva, faça sol, mas estamos de pé, conforme a Luana falou, né? Nós estamos de pé para estar mais uma vez adorando e servindo aqueles que precisam. Amém? Amém. Quero convidar a igreja que fique de pé. Vamos adorar ao Senhor, porque aqui estamos, amados, com vida. Ele tem renovado o nosso fôlego de vida a cada dia. A provisão dele não tem faltado em nenhum momento. São tempos difíceis. Tem gente por aí, né, em situações complicadas. Mas nós estamos de pé, debaixo da forte mão do Senhor. Amém?
pedir para a Kézia colocar João 3,16, é o versículo que mais conhecemos, eu acho que na nossa trajetória cristã. Nós estamos num mês, né, que nos remete ao nascimento do Senhor, né, que é a prova de que veio o Salvador para nos salvar. Por que que ele veio? Porque Deus, o Pai, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. É o amor incondicional de Deus. É o amor que nós recebemos todos os dias através da graça. Aleluia. Que é derramada sobre nossas vidas todos os dias. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, porque a graça, porque o amor do Senhor é capaz de estar conosco, renovando tudo que é preciso em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso queremos declarar que Ele é a nossa luz, é a nossa salvação. Amém? O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. A Ti me renderei, porque Ele é o único digno da nossa adoração, é o único digno que possamos nos render a cada instante. A Ele sim, Ele é o motivo da nossa adoração. Amém? Tu és a minha
coisa maravilhosa quando declaramos isso. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei. Sabe por quê, amados? Porque nós somos especiais e o Senhor nos ama de maneira incondicional. E apesar de tudo, de todas as nossas falhas, porque não somos perfeitos, somos aperfeiçoados a cada dia. Apesar de tudo, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa família. Ele tem feito coisas maiores e melhores do que pedimos ou do que pensamos. Por mim, pela minha família, por você, pela sua família, por onde você anda, porque o novo de Deus, ele tem que chegar. Os sonhos de Deus acontecem para aquele que crê, para aquele que não desiste, para aquele que tem resistência no Evangelho, para aqueles que buscam e para aqueles que têm intimidade com Ele. E essa intimidade é através do seu amor, através daquilo que Ele aperfeiçoa em nós a cada dia, para que possamos enxergar o novo de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Esperam por ti.
Aleluia. Você que recebeu, você que concorda com essa palavra, que o novo de Deus chegou na sua casa, que o novo de Deus chegou na sua vida. Aplauda o Senhor nesse momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos estar recebendo agora o nosso pastor. Podemos assentar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Glória. Deus abençoe você que está aí nos assistindo, viu? Está online aí nos assistindo. Deus te abençoe. Ó, tudo bem você não ter vindo hoje, mas na próxima venha pessoalmente, que é muito melhor. Você que está no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, seja onde você estiver e a hora que você estiver, Deus te abençoe, que você receba cada louvor e a administração dessa palavra agora, que vai falar profundamente ao seu coração. Irmãos, eu quero glorificar ao Senhor, porque desde a hora que eu cheguei aqui, Deus já está falando no meu coração. Amém. E aquele que estiver atento e estava atento aí adorando o Senhor também ouviu e sentiu a voz de Deus dentro de você. Uma das maiores e melhores coisas que existe na vida, Sidolf, é ouvir Deus falando com você. Você já ouviu, já assistiu isso assim, como você estivesse sonhando e ao mesmo tempo você está acordado? Já aconteceu com você, Sidolf? São sensações assim que você vai sentir quando você vê Deus falando com você. Deus fala com a gente, igreja. E este momento que nós estamos aqui, desde a hora que chegamos, Deus está falando conosco. Cada louvor que você entoou, você se comprometeu com Deus. E eu queria te convidar a prestar um pouco mais de atenção nesta palavra que nós vamos estar refletindo agora em Isaías. O tema da mensagem desta noite é: chega de endurecer o coração para Deus. Chega de endurecer o coração para Deus. Às vezes a gente pensa que só endurece o coração quem nem conhece a Deus ainda, né? A gente pensa que a pessoa ainda não se converteu porque está com o coração duro. Mas às vezes nós que já servimos a Deus endurecemos o coração também para Deus. Sabia que isso acontece? Você já viu dizer que aquele cristão tinha um coração duro? Talvez esse cristão é você. Eu não, pastor, está amarrado, está repreendido. Sim, em algum momento da vida você pode ter endurecido o coração para o Senhor. No amanhecer com Deus aqui, Deus dá tanta palavra para a gente tremenda. E a gente falou aqui de alguns exemplos. E em um momento aqui de reflexão, eu quero meditar com você neste tema: chega de endurecer o coração para Deus. Eu queria que carinhosamente você dissesse isso para o irmão que está aí sentado com você, de um lado e do outro. Diga para ele assim, ó, bem baixinho, para ninguém ver, ó: chega de endurecer seu coração para Deus. Fala com ele. Isso. Com carinho. Isso. Diga a ele. O texto está em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ver um texto aqui, irmãos, tremendo agora, da palavra do nosso Deus. Posso ler? Amém. Acompanhe comigo aqui na projeção. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, aplicar essa palavra em nossos corações. Senhor, graças nós te damos, Pai, pela palavra do Senhor lida neste momento. Que o Senhor, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que como já fora dito aqui esta noite, o Senhor, por tanto nos amar, deu-nos para morrer em nosso lugar. É do nome do teu Filho que nós te imploramos. Fala profundamente ao meu coração, Senhor, e ao coração daqueles que estão sentados ao nosso lado, para que esta noite seja uma noite, Senhor, de quebrantamento de coração, Pai, uma noite de renovo no Senhor, uma noite de arrependimento, uma noite de pedido de perdão, uma noite de vidas renovadas no Senhor e uma noite de encontro contigo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chega de endurecer o coração para Deus. Amados irmãos, estamos diante de um dos textos bíblicos que mais representam o que significa estar na presença de Deus. O chamado do profeta Isaías nos traz grandes aprendizagens que precisam ser colocadas em prática com urgência. Não é para a semana que vem. Os exemplos que nós temos para retirar desse texto aqui, vamos fazer isso juntos nessa noite, e a qualquer tempo que você esteja sentindo, é para ser colocado em prática com urgência, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. O profeta de Deus teve uma visão, e ele descreveu esta visão. Amados, ter uma visão é algo tremendo. Uma visão de Deus, não é essa visão que as pessoas andam dizendo que toda hora tem. Visão é essa aqui, descrita aqui. E eu queria observar com vocês aqui, nesse texto, algumas coisas que talvez você já deixou passar percebido. Aqui o profeta tem uma visão e ele narra essa visão. Do versículo 1 ao versículo 4, ele nos traz uma profunda narrativa. Ele diz: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no seu trono. Irmãos,
Ele não está contando o que alguém disse para ele. Ele está dizendo: eu vi o Senhor sentado no seu trono. E quando eu me debrucei sobre esse texto para refletir nele, eu observei um detalhe já aqui nesse primeiro momento, Mel, interessante. Quando a gente olha os encontros dos homens de Deus na Bíblia com Deus, a gente não vê eles dizendo claramente o que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo assim, ó: eu vi o Senhor sentado no trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Ele dá detalhes do próprio Deus. Segundo a visão de Isaías, Deus estava com uma vestimenta, e a primeira coisa que eu me lembrei aqui foi do véu. Quer dizer, do véu. Aqui aquela cauda lá que vem na... é véu mesmo? Né? Na noiva. Tem noiva que, e quanto mais chique é, quanto mais nobre é a noiva, por exemplo, o casamento de uma princesa, por exemplo, perde de vista o tamanho daquela cauda. Perde de vista o tamanho daquela cauda, como ela envolve todo o corredor. Por isso que quando entra a noiva, todo mundo fica de pé, porque é a atração principal do casamento. O noivo já chegou, está lá na porta, ninguém está nem aí com o noivo, fala com a primeira: entra noiva, está preparada, ainda fica vazando com a cara do cara. Tá bem para desistir ainda, não sei o quê. A noiva não, chegou a noiva, todo mundo. A noiva chegou. E aí a noiva chega com aquela cauda que envolve todo o espaço que ela está. E observa, quando a noiva vai passando, todo o olhar vai. E as mulheres enganam, né? Ficam olhando os detalhes do vestido. O homem viu um vestido branco. A mulher olha a renda, a mulher olha a costura, olha o que está combinando, o que não está combinando. A mulher tem esse olhar clínico, né? Pois é, o Isaías observou e narrou que o Deus Todo-Poderoso estava sentado no trono com uma veste que cobria todo. Olha o que o texto diz: enchia todo o templo. Ninguém que viu a Deus escreveu isso aqui. Ninguém. Todo mundo via Deus, por exemplo. Cada um que viu Deus falou de algo diferente. O irmão Moisés viu Deus de costas. O nosso amado irmão João em Patmos viu a Deus, mas com uma luz bem forte. Ele não dá detalhes assim. Isaías diz que viu o Senhor sentado no trono, e a veste dele cobria todo o templo. E ele continua contando, maravilhado, isso diz: acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 asas voavam. Nós estamos acostumados a ver anjos nas narrativas. A gente vai ver aqui na peça de Natal, por exemplo, sempre o anjo com as 2 asas só. Agora tente imaginar na sua mente aí a visão do profeta Isaías, vendo um anjo com 6 asas, 6 separamentos. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 cobria, com 2 voava. Para que essas asas? Os estudiosos dizem que é para estar na presença de Deus. E mesmo eles sendo anjos, o brilho que emana do Senhor se torna insuportável para quem está perto, porque é um brilho tremendo. E então, para estar na presença do Senhor em reverência, os anjos fecham as asas e cobrem os pés. O Senhor nosso Deus, quando o Moisés se apresentou, ele disse assim: Moisés, vem cá, chega aqui perto de mim, mas antes, tire as suas alparcas, porque o lugar que você vai pisar agora, Moisés estava lá, podia estar com a alparca, podia estar calçado. Quando ele disse: vem para cá, tire as suas alparcas, o lugar que você vai pisar agora é um lugar santo. Por quê? Porque onde a presença de Deus envolve, meus amados irmãos, é diferente do que qualquer outra presença. E eu vejo por aí tantas pessoas, né, com tanta intimidade com Deus, que eu fico até com inveja.
Por exemplo, uma vez, deixa eu contar um pecado aqui dos irmãos aqui da igreja. Uma vez, quando eu era ministro do louvor aqui, eu já fiz o que você está fazendo hoje. Quando eu era aqui ministro do louvor, eu comprei uma briga com o pessoal da época, o Wesley, com o pessoal do louvor que estava aqui na época, porque eu me recusei a cantar a música Apaixonado. Tudo bem, eu cantava a música Apaixonado, mas eu não queria chamar Deus de você na música. Tem aquela parte, né? Você, você, eu queria falar Senhor, por exemplo, eu queria cantar: o Senhor mudou meu jeito de pensar, o Senhor mudou meu jeito de agir. Eu queria falar isso. Eles não, porque não tinha problema nenhum falar: você mudou meu jeito de pensar. Eu falei: eu não me sinto nessa intimidade toda de chamar Deus de você, quando Pai não me chama de Senhor. Quando eu chego perante um juiz, eu tenho que chamar de excelentíssimo. Como é Epaminondas no campo, eu falo: autoridade, professor. Eu fico com medo dele me dar um cartão, mesmo sendo que eu vejo. Isso não tem piedade de mim, irmãos, olha por ele. Mas entrar na presença de Deus, eu vou falar: você, vou fazer igual a Xuxa, o cara lá de cima. Eu não tenho essa intimidade com Deus para fazer isso. Eu não tenho. Se vocês tiverem ou você tiver, fique à vontade, eu tenho inveja de você. Eu não tenho. E arrumei a briga e disse que não ia cantar e nunca cantei mesmo. A música foi cantada. Na hora de falar você, eu fiquei quieto. Fiquei quieto e cantava. Na hora de toda aí que tinha que falar você, eu não cantei. E aí, enfim, rolou a polêmica que não tinha problema nenhum, que era só um pronome, não sei o que, não sei o que. Eu falei: irmãos, era uma questão particular, eu não consigo chamar Deus de você. Não consigo, eu não tenho essa intimidade toda, né? Mas as pessoas hoje, no nosso tempo, acham que quando o véu se abriu, a gente agora só falta mandar em Deus, né? Senhor, eu quero que o Senhor me mande agora. E ai do Senhor que não mandar. Não é, né, João? Ai do Senhor que eu não fizer agora, porque eu sou teu servo. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Quem somos nós? Para entrarmos na presença do nosso Deus assim. O profeta viu os serafins. Quem são os serafins? Os serafins são anjos que têm uma única finalidade. A Bíblia traz pouca informação. Por exemplo, os serafins só aparecem aqui, nessa visão de Isaías, no capítulo 6, em lugar mais nenhum. E a tudo que se entende dos serafins é que eles vivem para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor. E olha como os serafins aparecem. Aparecem louvando um cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Glória. É este cântico aqui que esses irmãos, os anjos do Senhor, aparecem cantando. E aí, meus irmãos, ele continua e diz assim: ao som das suas vozes, o batente das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Está vendo? É uma visão tremenda. Ele disse que os anjos, os serafins, eram tantos ali, e a voz deles não era como a nossa. A voz dele era tremenda. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu estou ali fazendo a equalização do som, eu tenho que ter um cuidado retardo na voz do diácono Edmar, porque ele tem um grave diferenciado. E se você der um vacilo, o grave dele sai engolindo as vozes de todo mundo. Então você tem que botar o dele baixinho para poder ser o suficiente. Imagine um coral de 20 Edmares. Aí, Zé Carlos, vou meter mais uma, São Bernardo. A pessoa 20 Edmares. Depois eu falei uma palavra nova, Zé, que eu me lembrei de você. Falei, ó, Zé Carlos. 20 Edmares cantando juntos. Imagina, os anjos, quando falaram, a voz deles era tão tremenda que a Bíblia diz que tremeu o batente das portas. E ao mesmo tempo ele viu uma fumaça subindo. E então o profeta teve uma atitude aqui, meus amados irmãos. O profeta teve uma atitude que muito chama a nossa atenção aqui, e também deve ser a minha e a sua
sua atitude. Olha o que diz o versículo 5. Então eu gritei: ai de mim! Em outras palavras, aqui trazendo para o nosso brasileiriense, olha ele está dizendo assim: estou frito. Como diriam os capixabas, né? Estou no sal, meu Deus do céu. E ainda no sal grosso. Estou no sal, estou frito. Misericórdia, né, para os crentes? Misericórdia. Ele grita espantado: eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo também de lábios impuros. Amados, essa tem que ser a minha e a sua atitude. Eu sou, eu vivo. Note que o profeta aqui tem uma atitude diferente de qualquer um que se diz profeta nos nossos dias. Os profetas de hoje, irmãos, se acham totalmente diferentes das pessoas comuns da igreja. Aqueles que se dizem hoje apóstolos, bispos, não sei o quê, é totalmente diferente. Irmãos, Jesus parecia com os discípulos. Jesus parecia tanto com os discípulos que quando o soldado chegou para prender Jesus, o que aconteceu, velho? Exatamente. E isso, minha irmã, glória. Os soldados não reconheciam Jesus, porque Jesus estava igual a eles. E ele perguntou: quem é Jesus de Nazaré? Jesus disse: eu já disse, sou eu. Eles não estavam acreditando. Esse é Jesus? Eu já disse, sou eu. Prenda-me e deixe esses meus amigos em paz. Vou perguntar mais uma vez, rapaz: quem é Jesus de Nazaré aqui? Já disse, sou eu. Você é Jesus. Jesus não estava ali com a estola de sacerdote, facilmente se reconheceria: esse aqui é o sacerdote, esse é Jesus. Jesus estava com uma roupa comum de judeu. Se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus se vestiria como a gente aqui. Hoje é fácil, até brinco, né? Às vezes, identificar logo quem é o pastor por conta do paletó, né? Teve um dia que eu cheguei aqui na igreja e... Ô Jânio, pode chamar eles. Teve um dia que eu cheguei aqui na igreja e tinha uns visitantes aqui que não me conheciam. Aí viram o Mário chegar. Automaticamente eu olhei nos olhos deles a leitura. Ó, o pastor aí. Mário chegou todo no paletó, todo no tecido e tal. E eu cheguei toda vez falhado, normal, sentei. Aí daqui a pouco falou: passa lá, pastor, eu vim. Aí o pessoal, nos olhos dele: esse é o pastor. Eu pensei que era aquele aqui. É natural isso, é natural. E tem pessoas que acham que o pastor só pode pregar se for de paletó, né? Como eu já contei para vocês, que eu fui pregar lá em Salvador, eu não tinha paletó, não era dentro do seminário ainda, nem sonhava. Novo convertido, dando meus testemunhos ainda, fui convidado para pregar na igreja. Quando chegou lá, o dirigente veio junto de mim e falou assim: irmão, cadê o paletó do irmão? Eu olhei assim: não tem paletó não. Aí ele: não tem problema não, a gente já se prepara aqui para esses casos. Ele foi lá atrás, pegou o paletó e me deu. O paletó ficou aqui, irmão. Aí quando eu abri o braço assim, né, o paletó fazia assim, aí eu tinha que fazer assim, aí voltava. Você acredita que isso aconteceu comigo, irmãos? Eu já ouvi até pessoas contar isso, né? Tem até uma música, né? Fala, paletó, paletó não fala nada, paletó não faz jejum, paletó não lê a Bíblia nem orar de madrugada. Pois é, isso aconteceu comigo. Mas eu preguei, né? Eu respeitei, preguei, terminei, tá suado como a beleza, aquele calor escaldante de Salvador. Aí quando eu terminei, o irmão pegou a palavra do lado. Eu gostei do irmão, irmão tem doutrina. E eu fiquei pensando naquele dia, né? O que é doutrina para ele? Pois é, meus amados. Aqui, eu e você precisamos ter uma atitude do profeta Isaías. Sabe o que o profeta fez? Misericórdia, eu vou morrer. Eu estou frito. Olha o que ele diz, versículo 5. Ai de mim, eu estou perdido. Por que ele teve essa atitude? Porque ele pensou:
eu sou um pecador. E olha o que ele disse, irmãos, quem está falando aqui é o profeta de Deus, Isaías. Eu sou, meu Deus, um homem impuro, de lábios impuros. Quando Deus me deu essa palavra aqui, eu fiquei pensando, acordei. Eu não estava sendo não, mas eu acordei com essa palavra aqui. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem impuro e de lábios impuros. Primeiro foi a palavra que me veio, depois eu fui lembrar quem foi que disse isso. Então depois eu vim para Isaías 6. Foi assim que a mensagem nasceu. Eu acordei pensando nisso. Eu sou um homem impuro de lábios impuros. Aí pensei, quem foi que disse isso mesmo? Isaías, na visão do arrependimento. Segunda coisa que ele observou, Deus, o povo onde eu vivo também é um povo impuro. Eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Agora olha o contraponto que ele faz. O Senhor, olha que coisa tremenda, se não é de dar glória a Deus como eu dei hoje. Olha o que ele diz. No meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Oh, glória! Os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça disso só um dia da sua vida. Lembre-se de reconhecer isso todos os dias. Reconheça: eu sou um homem, eu sou uma mulher impura, um homem impuro e de lábios impuros, e vivo no meio de um povo impuro também. Irmãos, no dia que o cristão esquece disso, ele começa a se perder. No dia que o cristão já acha assim que ele está com Deus, assim, é eu e Deus, tudo que eu peço, Deus responde, sei o que, eu estou assim, ninguém me tira nada da presença de Deus. Irmão, no dia que isso acontece, lá na frente vem uma topada, você cai de cara. Irmãos, deixa eu contar uma coisa, acho que eu contei, deixa eu contar de novo, porque tem a ver com isso. Um dia, esse ano, foi esse ano que isso aconteceu. Eu entrei na minha rua correndo, não tinha ninguém na rua, mas eu correndo mesmo. Passei, fiz meu ritual, gritei Valentina, e passei correndo. Valentina não respondeu. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, que eu olhei para trás, e nisso que eu olhei para trás, mais ou menos em frente à sua casa, irmão Eunice, não tem um tampão na rua? Então, eu tomei uma topada naquele tampão ali. Irmãos, sabe quando você cai sem se preparar para a queda? Você cai igual uma jaca assim. Eu caí. Eu olhei para trás assim, tomei uma topada. Irmãos, ralei o joelho aqui e tal. Rapaz, foi uma queda feia. Foi uma queda feia mesmo. Aí eu achei que tinha alguém vendo, né? Porque tinha gente assim na janela. Na hora que eu estava correndo, eu vi gente na frente da casa dos gêmeos. Eu vi que tinha uma pessoa ali. Aí, só que na hora que eu tomei a topada, a pessoa já tinha entrado, então ninguém viu. Aí eu levantei, e aí saí disfarçando e me mandei com medo de alguém ter visto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem quedas da vida que a gente não sabe que vai cair. Tem quedas no caminho, tem tropeços que está ali, a gente não vê, a gente cai igual uma jaca. Assim é um cristão, assim é você na sua caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, vigie e ore constantemente. Não pense que já está tudo beleza, que você já está orando demais, que você já sabe a Bíblia demais. Fique em constante vigilância, porque a Bíblia diz que Deus não dorme. Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que Deus não dorme. Ele vigia e vela por você todo momento. Mas o diabo também. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o diabo vigia, o diabo dorme. E de tal hora a tal hora você está livre de tentação. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, assim como Deus te guarda, Ele guarda 24 horas, 24 horas também Satanás e seus demônios querem tirar você da presença de Deus. Portanto, irmãos, topadas podem acontecer se você não estiver vigilante. E você pode cair igual uma jaca, como o seu pastor caiu ali, se ralou, se arregaçou todo. Pastor, tem mais gente na Bíblia que fez isso?
que se comportou como Isaías? Tem. Olha o que diz Juízes capítulo 6, versículo 22. E vendo Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: Ah, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Gideão, quando Deus chamou ele para conversar com ele acerca de ele libertar o povo, Gideão se comportou como Isaías. Ai meu Deus, que será de mim? Eu vi um anjo do Senhor face a face. Gideão teve esse comportamento porque ele se sentia pecador. Olha o que diz o outro, Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Jó lá depois daquele momento ali turbulento que ele teve, ele diz assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele viu Deus agora face a face. Ele tem esse comportamento de dizer: Senhor, eu preciso me arrepender. Me arrependo não só do pó, mas me arrependo também na cinza. Tem outro episódio, Lucas capítulo 5, versículo 8. Diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Que momento foi isso aqui? No dia que Jesus chamou Pedro, antes disso ele fez um milagre tão grande. Epaminondas, sabe aquela noite que o rapaz vai pescar, um monte de barco vai pescar, ele pesca nada, chega na praia ali, Jesus fala: joga as redes. Ele joga as redes. O texto diz, irmãos, leia capítulo 5 de Lucas, ficou com tanto peixe que Lucas disse: quase afundou os peixes, quase afundou os barcos com tantos peixes. Quando Pedro viu aquilo, Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Um outro, João, lá na ilha de Patmos, quando foi arrebatado em espírito, olha o que é que ele disse quando ele viu o Senhor. Ele disse assim: e quando eu o vi, caí aos pés dele como que morto. E ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está falando que ele viu o Senhor aqui já ressurreto em glória. Ele ouviu a voz do Senhor, e quando ele virou para ver quem era, o Senhor chegou nele, tocou no ombro dele e disse a ele: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Aquele famoso texto do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que é que esses quatro têm a ver com Isaías? Irmãos, todos os homens de Deus, pega essa aqui para você, olha. Todos os homens de Deus que tiveram experiências profundas com Deus tiveram uma característica. Qual? Reconheceram a imensidade da sua impureza. Todos os homens de Deus reconheceram na presença de Deus serem grandes pecadores. Você quer estar diante do Senhor? Você quer ter intimidade com Deus de verdade? Reconheça a sua pequenez. Reconheça o quanto você é pequeno. Reconheça o quanto você precisa da graça ministrada aqui no início do culto desta noite. Reconheça o quanto você precisa ser envolvido pela graça de Deus. O quanto você precisa ser alcançado pelo Senhor. Olha, o que aconteceu quando o profeta fez a confissão. No versículo 6, no versículo 7, ele diz assim: logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. O que é tenaz? Tenaz era como se fosse, como é que eu explico para vocês? É como se fosse como é que a gente chama aquele negócio de tirar carne? Aquele tipo um garfo assim que se tira a carne. Pegador, né? Só que é como se fosse um pegador grande, gigante.
gigantão assim, ó. Que aí você precisava ser grande, porque quando segurava a brasa na ponta, né, não esquentaria. Então ele viu o anjo pegar no altar, pegar uma brasa, vir até ele e encostar nos seus lábios. Olha que coisa tremenda. Quando a brasa encostou nos lábios dele, o anjo disse para ele: pronto, agora os seus lábios não é mais impuro. Você agora está puro e os seus pecados estão perdoados. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor ali purificou com aquela ação o homem de Deus. Aqui tem alguns elementos para a gente entender. Nesta época eles tinham aqueles rituais de purificação. Por exemplo, vocês lembram que quando Jesus foi comer lá e não lavou as mãos, os fariseus chatearam logo porque Jesus não lavou as mãos. Quando as mulheres, por exemplo, estavam no seu ciclo ali, né, mensal, ela tinha que vestir uma roupa diferente, porque se o marido encostasse nela, ele tinha que ir correndo no templo, fazer todo o ritual de purificação, porque ele estava agora impuro. Determinadas comidas não podia se tocar. Vocês lembram na visão ali do apóstolo Pedro, né? Ele ficou surpreendido quando o Senhor disse: levanta, mata e come esse alimento. E ele disse: Senhor, jamais eu colocarei algo impuro na minha boca. E o Senhor repreendeu e disse: não chame impuro aquilo que eu, o Senhor, purifiquei. E ele ficou admirado com aquilo, e lá na frente ele veio entender. O que acontece aqui? Quando Jesus nasce e Jesus tem o ministério dele, nesses 3 anos de ministério, uma das coisas que Jesus mudou foi essa ideia de purificação. Para eles, purificar era lavar com água, ou era entrar lá e fazer todo o ritual. Agora, você e eu estamos purificados quando estamos na presença de Deus com sinceridade, com verdade. Para eles, naquela época, prestar um culto era ir lá, era matar animal, era fazer todo o ritual. Agora o sacrifício não é mais daquele jeito, agora o sacrifício é vivo. Eu e vocês íamos prestar um sacrifício vivo, até porque o Senhor nosso Deus é o único Deus de todas as divindades que existem que não aceita sacrifício humano. O único sacrifício humano que o Senhor não só aceitou, mas Ele mesmo fez, foi o de Jesus para te purificar. Amém. Agora, o sangue de Jesus purifica você e purifica todos os seus pecados. Glória a Deus. Portanto, chega de endurecer o coração para Deus. Chega de endurecer o coração para o Senhor. O que é que você precisa para se render nos braços do Senhor? Para entregar a sua vida a Deus e dizer: Senhor, me purifica, lava-me, transforma-me, molda-me, porque eu sou um homem impuro. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador. E então, para partirmos para finalizarmos, depois de ser purificado, o profeta se sentiu pronto para o serviço. Depois de purificado, o profeta se sente pronto para servir a Deus, assim como ele viu os anjos fazendo. Agora, aqui nós temos algo interessante. Olha só, no versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Não sei se você já parou para observar. Deus não está falando com Isaías. Deus está dizendo assim: Isaías, rapaz, estou aqui pensando quem é que eu vou mandar, quem é que eu vou enviar. Deus não falou isso. Deus está falando com os serafins ali: quem enviaremos? Quem irá por nós? Aí o profeta levanta a mão assim e diz: Senhor, eu estou aqui. Se eu quiser, envia-me a mim. Eu vou. Glória. Glória a Deus. Se o Senhor quiser, meu Deus, eu vou. Deus te chamou e te purificou para servir a Ele. Isaías entendeu isso. Você precisa entender também, meu irmão. Agora deixa eu te dizer uma coisa bem séria. Deus não te chamou só para ser participante de culto de domingo à noite, não. Deus não chamou você só para isso, não, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para muito mais.
Entenda uma coisa, tudo isso que a gente tem feito aqui não chega nem aos pés do que Deus quer. Tem muito mais que a gente pode fazer, tem muito mais que a gente pode contribuir. Essa semana eu parei para evangelizar uma moça aqui da comunidade que eu muito tenho carinho. E ela me prometeu que viria hoje e não veio. E aí eu perguntei para ela, o que você está esperando para ser minha ovelha? Você me conhece há tanto tempo, você conhece a palavra do Senhor, não está firme em igreja nenhuma. Vai para lá, fica conosco, vem servir a Deus com a gente. Aí ela disse, pastor, mas é muito longe, é lá em cima, não sei o quê, depois ficar ruim para vir para casa sozinha. E aí eu perguntei para ela, Deus, sabe aquele momento que Deus te dá a resposta assim, na lata? Eu perguntei para ela, você está vindo de onde? Ela falou, eu estou vindo lá da Atalaia. Eu falei, você veio com quem? Ela disse, só. Eu disse, que hora é essa? Aí ela disse as horas, eu falei, pois é, qual a diferença da distância do Atalaia para a sua casa, daqui da sua casa para a igreja? Aí ela parou assim, sabe, ela ficou estabalada assim, refletiu. Aí eu falei, outra pergunta, se fosse, quase eu falei aqui uma coisa que vocês não sabem o que é. Eu perguntei para ela, se fosse lá na igreja, para você fazer tal trabalho, você iria ou você perderia esse dinheiro? Ela disse, sem pensar, né? Eu iria. Eu disse, então o que te impede de servir a Deus? Aí ela, ou é mesmo, né? Se fosse para eu poder ganhar um dinheiro, eu ia mesmo. Eu falei, então, o que é que te empata de ir servir a Deus? E aí eu disse para ela algo que eu digo para você que está aí: não deixe o seu eu te sabotar. Eu disse para ela, cuidado que o seu eu te sabota. Como que o seu eu, meu eu te sabota, pastor? Estou cansado hoje, eu não vou na igreja não. Aí você diz isso para o seu eu, o seu eu diz assim para você, é mesmo, tu está cansadão, deita, fica assistindo o Fantástico, até a hora que você tiver sono, você ir dormir. O seu eu sabota você. Dá domingo de manhã, você acorda, aí fala assim, não vou para a igreja hoje não, está chovendo, é tão chato sair de casa, né, a lama não pega, não sei o que. Mas eu te pergunto, se fosse para ir trabalhar, você não iria. Você não ia olhar a lama, você ia até doente, mas ia. Então, para servir a Deus, não olha essas coisas, o seu eu te sabota. Isaías, quando estava ali, ele disse assim, Senhor, eis-me aqui. Ele não pensou duas vezes. E em nenhum momento aqui a gente vê ele se arrependendo. Ih, rapaz, não era para ter dito isso. Não, ele disse, olha, eu estou aqui, se o Senhor quiser, venha a mim. Agora, eu devo dizer o quê? O mesmo Deus que envia dá o que dizer. Deus disse assim, diz assim, esteja sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, mas que não se convertam, para que não se convertam e sejam curados. Ele pensou, que palavra dura é essa, Senhor? E aí ele fez uma pergunta que talvez eu faria. Ele falou, Senhor, até quando eu vou pregar essa palavra aí? Até quando eu vou dizer isso para o povo? E o Senhor deu ainda mais dura ainda. Ele disse assim, sabe até quando? Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Glória. Deixa eu contar para vocês isso aqui. Aqui, Deus está apontando para o Messias, se você não percebeu. Um tempo depois que o Isaías pregou isso aqui, o povo foi para o cativeiro da Babilônia e ficou lá preso por 70 anos. A terra foi devastada, o povo de Deus pereceu, sofreu. Por quê? Por causa da dureza do coração. Eles ouviam a palavra e não estavam nem aí. Eles viam a maravilha de Deus e não estavam nem aí. Parece com alguma coisa hoje? Lembra alguma coisa hoje? Tem 10 anos que eu estou aqui pregando, falando. Quantas pessoas vêm aqui e ouvem, nunca se rendem para Cristo. Ouve cada
cada mensagem me dá vontade de eu mesmo me converter de novo. E a pessoa está sentada, ouve e nem tchum do Senhor. Eu fico, meu Deus, quanta dureza no coração dessas pessoas. Mas no versículo, últimos versículos aí, 13. Ainda que um décimo fique no país, no finalzinho aqui, ó. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O que é que isso quer dizer? Terebinto ou carvalho é a mesma coisa. Refere-se a um tipo de árvore que existia na Palestina. Existe até hoje ali na região do Marrocos, que chegava assim, até 10 metros de altura. E tinham grandes folhas, e essa terebinto aqui é muito citada na Bíblia, porque ela dá muita sombra. E aí Deus está dizendo que o Isaías deveria pregar como se até que fosse cortada ali o terebinto, até que fosse cortada uma árvore. E ontem, quando eu estava lá no quintal da minha casa, eu me lembrei disso. Tem um pé de planta lá que é bonito, mas é espinho puro. Irmãos, eu já cortei aquilo lá várias vezes. Deixo só no toco, irmão Aparecida. Eu deixo só no toco aquele pé de negócio lá. E milagrosamente o galho sai dali de novo. Esse texto aqui está dizendo isso, que assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Dali daquele tronco virá novamente uma raiz que dará vida novamente. O texto está apontando para o Messias. Vai vir aquele que vai renovar o povo. Vai vir aquele que vai fazer com que as durezas de corações deixem, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, o dos seus filhos aos seus pais. Amados irmãos, aqui ele aponta para Jesus. Deus enviou ele para pregar essa mensagem dura. E se o profeta Isaías fosse dar um tema a essa mensagem, sabe qual seria? O tema seria um chamado ao arrependimento. O povo precisava voltar-se para Deus. Mas graças à graça de Deus, a repreensão do Senhor vem sempre com uma palavra de esperança, né? Deus primeiro deu uma palavra dura. Vai pregar até quando? Até está tudo devastado, mas lá na frente vai vir um que vai renovar e vai trazer de novo a esperança para Israel. O que aprendemos com esta palavra? Para fecharmos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos é o que nós aprendemos. Pega aí para a gente fechar. Primeira coisa que eu aprendo com toda essa história, que quanto mais ouvimos sobre quem é Deus e como Deus é, mais ficamos surpreendidos com as suas aparições na Escritura Sagrada. Eu já vi tanta gente falar de Deus como Deus é, que Deus é uma luz, que Deus brilha como um sol, que Deus é grandão, que Deus veste uma veste branca. Hoje Isaías disse aqui, né, que ele estava com uma veste que tomava todo o templo. E cada vez que eu vejo alguém falando de Deus aqui na Bíblia, cada vez eu aprendo um pouco mais e vou morrer sem saber como realmente esse Deus grandão é, de tão imenso que Ele é. Então a primeira coisa que eu aprendo é que quanto mais ouvimos sobre quem Deus é ou como Ele é, mais ficamos surpreendidos, não é mesmo? Com a grandeza desse Deus. A segunda coisa que eu aprendo é, para estarmos na presença de Deus de verdade, nós precisamos saber a nossa condição. Então eu te pergunto nessa noite, e pergunto para você que está me assistindo aí neste momento: qual é a sua condição diante de Deus agora? Deixa eu te fazer uma pergunta ousada para sacudir o seu coração. Lembra que Jesus diz assim: loucos, essa noite pedirão a tua alma, tu que tens preparado. Se nessa noite o Senhor recolhesse você realmente encontrar-se com Deus? Você iria realmente
correr ao encontro desse Deus maravilhoso, nesse trono que Isaías falou aqui. Qual é a sua condição diante de Deus nessa noite aqui que eu estou falando com você? Qual é a sua condição agora? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensou aí, ó, graças a Deus, pastor, eu estou em comunhão com o Senhor, eu encontraria com Deus. Mesmo você que pensou isso, eu te digo, mesmo assim, meu irmão, minha irmã, não deixe de reconhecer o quanto você é um pecador e o quanto você necessita da graça de Deus. E se você pensou assim, meu Deus, eu estava bem aflito, o meu espanto seria como o de Isaías, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Se você pensou, não, eu não encontraria com Deus, eu estou longe do Senhor, o título da mensagem dessa noite diz: chega de endurecer o coração para Deus. Abre o coração para o Senhor agora, deixa o Senhor entrar e fazer morada. Então a segunda coisa que eu aprendo é que para estarmos na presença de Deus de verdade, nós precisamos saber a nossa condição. Qual é a sua condição hoje? Terceira coisa que eu aprendo é que, como servos, nós precisamos incansavelmente glorificar a Deus como fazem os serafins. Os serafins, o texto diz, e eles ficavam cantando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Eu e vocês, não se cansem de glorificar a Deus. Glorifique o nome do Senhor o dia todo, todos os dias. Passe o dia dando glória a Deus. Não enjoe, né, de dar glória a Deus. Você já observou que eu sempre faço isso? Oh, glória, né? Não se canse de glorificar a Deus, meus irmãos. Você vai estar imitando os anjos do Senhor. A quarta coisa que eu aprendo é que a purificação vem de Deus e não de atos ou gestos. Na época de Jesus, as pessoas tinham que ir lá no templo. Era como se fosse aqui, ó. Vocês erraram durante a semana e estavam esperando o culto hoje para poder fazer o ritual de purificação e voltar para casa tipo purificado. Não é assim mais não, irmãos. Você está se sentindo indigno, está se sentindo sujo, impuro, pecador, você se ajoelha onde estiver e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Faça isso de todo o seu coração. E naquele exato momento vai acontecer o que Isaías falou que aconteceu quando o anjo chegou. Ele disse que o anjo foi, tocou nos lábios dele e disse: agora você está puro e os seus pecados foram perdoados. Na hora que você se arrepende aqui de verdade, na mesma hora o Senhor te perdoa. Oh, glória! O Senhor te perdoa na mesma hora. O Senhor não fala assim, ó: rapaz, eu vou ver seu caso, vá para casa e próximo culto eu te dou a resposta. Não é assim não. É na hora. Se você se arrepender na hora o Senhor te perdoa. A quinta coisa que eu aprendo: nós somos os Isaías do nosso tempo para pregar a palavra da reconciliação. Assim como Isaías foi pregar a palavra de arrependimento, pois o Messias prometido por Deus lá para Isaías, para a gente já nasceu. Deus, quando mandou Isaías, ainda estava apontando para o Salvador. Nós somos os Isaías de hoje, e nós aqui, Jesus já nasceu, Jesus já morreu, já ressuscitou, já voltou para a glória, já cumpriu o seu propósito, e agora esperamos a volta dele. Aleluia! Nós somos os Isaías de hoje. Vamos anunciar para todas as pessoas que Jesus vive, Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. E interessante, irmãos, que Jesus liberta o homem de qualquer pecado. Hoje eu atendi uma moça que me contava acerca de como seu companheiro está aprisionado no vício, no pecado. Irmãos, Jesus liberta aquele homem daquele pecado. Não tem nenhum pecado
pecado que alguém chegue assim e a gente diga assim, irmãos, aí realmente Jesus não liberta desse pecado aí não, tá? Você está aflito, você já está no inferno, né? Não. Jesus liberta o homem de todo pecado, de todo vício. Qualquer dificuldade que você tiver, qualquer. Aí você pode pensar, você que está me assistindo pode pensar assim, não pastor, mas é porque você não sabe o que é que eu faço, o meu é difícil. Isso aí que você faz, isso aí que você acha impossível, Jesus liberta você. Jesus transforma você. Jesus faz você uma nova criatura. Portanto, eu aprendo então com esse quinto ponto, que nós somos os Isaías de hoje e precisamos pregar essa palavra de arrependimento. E o último ponto, não é só o mundo que endurece o coração para a palavra de Deus. Os crentes também endurecem. Como assim, pastor? Os crentes endurecem? Como é que eu, sendo um cristão, uma cristã, endureço o coração para Deus? Meu irmão, quando você ouve, já é batizado, já está na igreja há tanto tempo e não bota nada em prática, seu coração está endurecido para a palavra. Porque aquele que tem um coração sensível para a palavra de Deus, acontece o que o profeta, o rei Davi disse. Davi disse assim, olha, lá no Salmo 23, né? Não, no Salmo 1, ai meu Deus, a árvore plantada junto a ribeiro de água tranquila, o que é que acontece? As folhagens nunca seca e os frutos dão na estação certa, própria. O coração de quem serve a Deus é assim, é o coração fértil. Tudo que vem de Deus, tudo que cai aqui dá fruto, tudo que cai aqui germina. É uma ovelha fácil, dócil de lidar. É uma ovelha, realmente eu não estou falando só minha não, estou falando ovelha do pasto de Deus. É uma ovelha que Deus se alegra, porque tudo que é germinado desse coração dá frutos. Seu coração é assim? Se o seu coração é assim, ó, louvado seja Deus. Você não tem endurecido o seu coração para a palavra do Senhor. Mas tantos e tantos tempos você ouve e não muda em nada, seu coração está endurecido para a palavra de Deus. Não é só o homem que não conhece a Deus que endurece o coração. O sexto ponto que eu aprendo: que Deus em Cristo nos abençoe e que te faça entender e compreender os propósitos dele. Portanto, eu não vou nem perguntar 2 ou 3 vezes, eu vou perguntar uma vez só. Você que está aqui nessa noite, ouviu essa palavra? Ouviu o tema da mensagem, né? Não endureça o seu coração para Deus. Não levante a sua mão agora pressionado, porque pelo tema, pressionado, porque eu estou pregando. Não. Faça isso se o seu coração realmente se abriu para o Evangelho de Jesus. Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Se sim, levanta a sua mão assim para eu saber quem é você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Deus. Ou você está voltando, quer retomar a sua caminhada, já servia a Deus, mas por alguma razão parou, quer retomar hoje? Faz assim, pastor, eu quero, em nome de Jesus. Amém. Então, se não há, eu te peço que amanhã, quando você receber esse culto, pega o celular sozinho, se tranca no seu quarto e ouve essa mensagem todinha de novo e deixa Deus falar com você outra vez. E se ali sozinho você tiver coragem de se render a Jesus, depois você me conta. Faz a sua oração lá, entrega a sua vida ao Senhor, depois você me conta. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Deus ama você. Deus quer te libertar. Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé? Acho que eu vou cantar essa música aqui que ela está mexendo, ó. Canta com a gente. Porque me resgatou, Senhor. Porque o Senhor me ama tanto assim. Louvado seja Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto.
mistérios no manto da memória. Olha o que o Senhor diz: eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Eu vou fazer de ti vaso de honra e vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim e eu quero tanto. Essa parte de Deus falando com você, ó, de fazer sobre eu te prometo. Vamos voltar lá do início, vamos voltar lá do início. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres Deus, tanto assim. Se encontra o céu perder, encontra ti também, Senhor, minha vida eu destruí. E pra você, o que é que ele diz? Eu quero te fazer saber. Eu te amo tanto. Oh meu Deus, olha só, eu quero, eu vou mudar a tua história, Senhor. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. E por isso a graça dele te envolve de tal maneira. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor vá agora, Senhor, lá no CTI, ó Pai, tua parte hospital, e o Senhor possa ir em encontro da tua serva irmã Rafaela, e o Senhor possa renovar as forças dela, Senhor. O Senhor que nos ama tanto possa dar a cura que a tua serva precisa, meu Pai. Mata esses vírus, Senhor, que tem assolado a respiração da tua serva. Renova as tuas forças para ela estar aqui cantando com a gente, engrandecendo e louvando o nome do Senhor. Oh meu Deus querido, bendito seja o teu nome pela vida da tua serva, Pai, que durante todos esses anos, Senhor, tem lutado bravamente contra essas enfermidades, e até aqui ela pode dizer: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus bendito e maravilhoso, dá-nos uma semana na tua paz, e que a bondade do Senhor esteja sobre nós,
Assim nós te oramos, Pai, e te agradecemos. Obrigado por esta palavra que falou aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Mão no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Tome seu lugar aí rapidinho mesmo. Tome seu lugar. Enquanto eu estava orando aqui, eu me lembrei. Eu estava falando na oração da irmã Rafaela. A irmã Rafaela está com Covid e Rafaela luta contra o lúpus, que é uma doença autoimune que ataca vários órgãos do corpo. E ela com Covid, irmãos, não é brinquedo não. Infelizmente eu nem consegui falar direito com ela, e eu falei com ela que era para ela assistir, mesmo de lá, pedir aos enfermeiros para assistir o culto lá. Então, Rafaela, se você pôde assistir, está aí. Nós oramos por você agora, mas vamos continuar orando por você, irmã. Continue brava aí, que o Senhor vai te dar a vitória. Nós cremos, porque nós cremos e servimos a um Deus todo maravilhoso. Ela está muito ofegante, com a respiração muito fraquinha, não deu nem para conversar com ela direito. Mas o Senhor, que é dono do fôlego da vida, há de renovar os seus pulmões, tá bom, minha irmã? E no dia 18 eu espero você aqui, Rafa, com sua casa, para assistir o teatro do Natal. Já sei onde é que ela vai colocar. Vamos botar ela lá no pleito, para ela ficar ali isoladinha lá, e vai ser um momento maravilhoso. Filho, eu quero